Abrindo mais um plantão de dúvidas com o professor Fernando Landulfo. Se você quer mandar a sua dúvida para a gente, deixa aqui nos comentários, manda no nosso inbox nas nossas redes sociais ou envie um e-mail para autoacadêmico@gmail.com. Certo, professor? Certíssimo, Lali. Vamos ajudar os nossos seguidores, os entusiastas e, é claro, os guerreiros das oficinas. A primeira pergunta de hoje, na verdade, é uma prestação de contas. Nós falamos no nosso programa anterior sobre transmissão automática, mais especificamente caixa AL4. Mandaram uma dúvida bastante extensa para a gente e nós ficamos aqui de responder sobre a possível aplicação do sistema verão, que seria um sistema para contornar um possível superaquecimento da caixa AL4. É uma reclamação muito comum no mercado. E uma das recomendações do mecânico ao qual ele levou o veículo dele é fazer a instalação do chamado sistema verão, instalando uma flange com uma ventoinha no lugar do trocador de calor original. Nós não tínhamos informação sobre esse sistema e o professor foi pesquisar no mercado. O que você encontrou? Olha, Lali, no mercado de reparação genuíno, ou seja, PSA, absolutamente nada. É um sistema paralelo, né, fornecido por fornecedores paralelos. Para você ter ideia, eu cheguei a conectar até a França. Eu tenho um conhecido lá na França que trabalha na PSA e a resposta dele foi: não reconhecemos esse sistema nem hoje e nem na época. Ou seja, a montadora lavou as mãos com relação a esse kit verão. Agora, com relação à aplicação desse kit, vamos lá, vamos conjecturar. Realmente, um superaquecimento do fluido é prejudicial, não tenha dúvida. Mas também um resfriamento exagerado também é prejudicial ao funcionamento. A caixa automática ela não tem que trabalhar nem super quente, nem super fria. Por quê? O óleo tem a sua viscosidade, as peças têm a sua dilatação, e tudo isso é função de quem? Temperatura. Então, se realmente há um superaquecimento dessa caixa, primeiro, já foi verificado qual seria o motivo? Existe realmente um déficit de resfriamento desse fluido? Ou tem algo funcionando mal? Cuidado com resfriamento excessivo. Cuidado também com perda de carga no sistema. Cada acessório, cada penduricário que você põe na linha, você aumenta a perda de carga do sistema. Ou seja, você está roubando energia da bomba. E será que essa energia não vai fazer falta lá dentro da caixa? A instalação de acessórios em sistemas complexos, como uma caixa automática, precisa ser muito bem estudado, tá? Toma cuidado com isso. Você citou nessa resposta que uma das funções da temperatura na caixa automática seria a manutenção da viscosidade do fluido, né? Então a pergunta do Pedro Paulo: todos os fluidos de câmbio automático têm a mesma viscosidade? A resposta é um categórico e enfático não. Existem várias faixas de viscosidade. Então, não. Tanto essa é uma discussão aí que está no mercado já faz tempo. Os chamados fluidos multifuncionais. Um fluido que atende diversas normas e especificações e homologações. Só que as viscosidades não são as mesmas. Existem aqueles que dizem que não interferem em praticamente nada. Outros dizem que altera bastante o funcionamento e a lubrificação da caixa. As opiniões divergem e nós, do Autoacadêmico, vamos sempre pela recomendação do fabricante. Próxima dúvida do Buzetti. Professor, tem uma dúvida, tem um Corolla 2015 equipado com câmbio CVT, sei que é um câmbio bem frágil e por isso não faço grandes exigências do conjunto.
Ele se comporta muito bem e roda com extremo conforto. O veículo está com 140 mil quilômetros originais e somente uso urbano, ou seja, a pior situação de uso para o veículo, o famoso uso severo. Sabendo que o coeficiente de atrito do sistema CVT é alto, optei por trocar o fluido e o filtro anualmente. O investimento da manutenção preventiva é infinitamente menor. Ao seu ponto de vista, professor, devo continuar com o procedimento ou prorrogar essa troca? Eu só tenho algo a dizer. Meus parabéns, nota 10 para você. Continue com essa preventiva que você está adotando, que o seu câmbio vai durar muitos e muitos milhares de quilômetros. Se a gente está falando em 140 mil quilômetros de 2015 até o final de 2025, vamos arredondar dessa forma, são 14 mil quilômetros por ano em ritmo de cidade. Parece que é pouca quilometragem, mas é justamente isso. É uma quilometragem pequena dentro de um uso bastante severo e constante. Então, realmente, tem que cuidar muito desse câmbio CVT para que ele dure aí, como o professor disse, milhares e milhares e milhares de quilômetros sem precisar de reparo, porque um reparo corretivo num câmbio CVT dói no bolso. Dói muito. E só para fazer um pequeno parênteses aqui. Quando nós falamos de uso severo, uso em cidade, nós estamos falando numa situação que mesmo com o veículo parado, a transmissão está engatada. Ou seja, ela está funcionando. Atrito, a elevação de temperatura. Então, mesmo não transmitindo torque, você tem desgaste. Você tem utilização dos componentes mecânicos. Então, novamente, parabéns para você pela sua iniciativa. Nota 10 com louvor. Próxima dúvida do Endel. Professor, estou com 2 veículos iguais, um Gol quinta geração 2009 e um outro 2011. Mesmo carro, mesma motorização. E ao acelerar o carro, o modelo mais novo, 2011, tem um delay muito alto no acelerador e parece mais fraco. Não apresenta nenhuma falha. Verifiquei os sensores de compressão, tudo ok. O que justifica um comportamento diferente de 2 modelos iguais, porém de anos de fabricação diferentes? Talvez um mapeamento diferente, mas é preciso ter certeza. Passe esses 2 veículos no scanner e compara a leitura de todos os sensores. Dá uma olhadinha. Não é do código de falha que Não, você está falando, não, né, não, Tassoto? não. Você está falando dos parâmetros ali, dos números. Então, uma leitura muito mais crítica do que uma mera leitura de falhas do scanner. Além disso, dá uma checada também em pressão e vazão de combustível. Se tudo estiver exatamente igual, sim, pode ser uma mudança de mapeamento. Caso contrário, não. Agora, tem um outro fator que também tem que ser levado em conta. Você mediu esse desempenho? Ou é uma simples impressão? Mede o desempenho, se for o caso, põe no dinamômetro. Aí você vai ter certeza. E aí, o nosso amigo Magic Hatak, não sei se eu falei correto, fez a seguinte observação. Ele coloca, entre aspas, uma citação nossa. Óleo se troca junto com o filtro. Aí ele pondera. Mas que estranho, o manual da Suzuki V-Strom 800 diz que a troca do filtro só deve ser realizada a cada 3 trocas de óleo, 18 mil quilômetros. Os engenheiros da Suzuki estão errados, professor? Bom, em primeiro lugar, nós estamos falando de uma motocicleta. E as rotinas de manutenção de motocicletas são diferentes. No entanto, é um motor de combustão interna. E nós aqui do canal sempre recomendamos a troca do fluido juntamente com o filtro. E nós vamos manter esse posicionamento. Os engenheiros da Suzuki estão errados? Não, não estão. Mas talvez os engenheiros tenham feito essa recomendação visualizando o uso normal e não o uso severo em cidade. E nós sempre levamos em conta o uso severo em cidade. Então, para que fazer economia? Não há necessidade disso. Poupe o motor do seu veículo e o seu bolso. Troca o filtro junto com o fluido
não vai aumentar tanto a despesa assim. Principalmente eu reforço o ponto em que o professor disse que a rotina de manutenção de motocicletas não se compara à rotina de manutenção de automóveis. São dois veículos totalmente diferentes, embora tenham motores a combustão, mas o carro é um veículo de mais de 1.000 quilos, com uma outra demanda de torque, uma outra demanda de potência, um outro uso se comparado à de uma moto, certo? Então, a substituição de óleo com filtro é uma recomendação não só corriqueira, como entendemos como obrigatória. E me preocupa essa linha de raciocínio, professor, porque isso a gente começa a cair, se a gente for por esse discurso, começa a cair numa argumentação de compra casada se caso numa troca de óleo for imposta a troca de filtro, quando na verdade essa é uma prática totalmente válida e que deveria ser obrigatória em qualquer situação. Próxima dúvida do Júnior, 226. Minha pergunta diz respeito a óleo de motor. Tenho um Celta 1.0 2012, estou com ele desde 2017 e por sinal muito satisfeito. Sempre tive problema para encontrar o óleo recomendado pela montadora, que é o 5W30 API SM, e nunca encontrei em prateleira de autopeças. Mas troco o óleo de acordo com o manual, uso um óleo superior, no início usava o Lubrax 5W30 SN, depois não encontrei mais, e usei o Lubrax SN Plus. Agora eu uso o Lubrax SP. Até quando eu posso usar os óleos superiores? Pois desde que eu comprei o carro, as autopeças tentam me vender o SJ 5W30, que é inferior ao recomendado. Então, pelo que eu entendi, a dúvida dele é até onde ele pode estender a norma de desempenho, né, a classificação de desempenho API a partir da SM, que é a que ele tem recomendado em manual, e hoje já temos até a SQ. Bom, caímos novamente naquela discussão sobre classificação API versus homologações. O que é tão importante quanto a classificação API? As homologações. Se o fluido for homologado, você pode prorrogar o quanto você quiser, ou manter até mesmo a mesma classificação. O problema são as homologações. O fluido é homologado? Utilize. Não é homologado? Põe um pé atrás. Até onde a gente entende, as classificações API, elas evoluem e são compatíveis conforme a sua evolução vai crescendo. Não é algo que mude, né, de uma forma que não seja retrocompatível, pelo menos naquilo que a gente tem de informação. O problema é você ter uma classificação API SM em manual e quererem te vender uma classificação anterior a essa. Aí, em hipótese alguma, você aceite isso. Mas esse motor, esse 1.0 4 cilindros, que a AGM tinha no mercado na época, ele teve diversas versões, Flex Power, VHC e tudo mais, e ele é um motor que vem de uma linhagem bastante longa. Então existe uma cultura, né, uma cultura que não é saudável, de se recomendar o óleo. Ah, mas esse motor aí, ele é o mesmo que existia, sei lá, no Corsa A, né? Então esse óleo serve. Não, não vá por esse caminho, não caia nesse papo e mantenha o óleo melhor que você conseguir dentro do motor. Então não ceda a essa conversa, é um tipo de argumentação que precisa ser trabalhada melhor no nosso mercado, ela precisa sair, porque motores de 2012 já estão atendendo a classificações de emissões de poluentes bastante rígidas e precisam de óleos já ligeiramente avançados, né? Como você pôde comprovar aí que as classificações API, né, já evoluíram até uma SQ nesse momento.
Próxima dúvida do Lucas, ele pergunta sobre etanol, sobre normas, as diferenças do etanol brasileiro. Professor, duas perguntas. Por que nos Estados Unidos não existe ou são quase nulos os problemas de bicos injetores e peças causadas por combustível, inclusive nem oficinas especializadas existem lá, segundo o Lucas? A que pode ser atribuído isso? Combustível diferente, a gasolina de lá tem outra formulação, outra aditivação, a quantidade de etanol é diferente, a forma de utilização do veículo é diferente e o veículo é diferente. E quem foi que disse que não tem oficina especializada lá? Quem foi que disse que não existem problemas lá? Existem sim. São em menor quantidade? São, mas existem. A questão é, não podemos comparar alhos com bugalhos. Combustível de lá é combustível de lá. Combustível daqui é combustível daqui. A gasolina de lá tem outra aditivação. Quando a gente fala em quantidade de problemas, a gente precisa ter dados para avaliar. E esses dados não tem um levantamento sequer aqui no Brasil, quanto mais nos Estados Unidos, né, que sejam públicos dessa forma. Então fica uma coisa muito mais de sensação, né, do que de material de fato que possa ser, né, comprovado em pesquisa. Qual é a estatística na qual você está se baseando para fazer essa afirmação? Eu não tenho. Se você tiver, me manda. Outra pergunta: nos testes científicos, são inseridos variáveis com diferentes teor de oxigênio para analisar a reação de oxidação na porcentagem de água encontrada no etanol hidratado, pressão do ambiente? O poder de reação da oxidação sabemos que é diferente no ambiente onde se avalia somente o etanol. Olhar somente o etanol não é suficiente nos testes. O processo de água e oxigênio é testado nas peças, e aqui eu entendo que ele está falando de testes somente utilizando o etanol. Bom, a pergunta é: teste de avaliação do quê? Você está se baseando em teste de avaliação do quê? Corrosão? E que é? Que teste é esse? Que avaliação é essa? Qual é a norma? Especifica a norma para mim. Você tem uma cópia dela? Manda para mim, deixa eu dar uma olhada. Aí eu posso te responder. Tá muito vago, eu não tenho ferramentas para te dar uma resposta sólida e robusta. Ele continua dizendo, uma crítica: tudo indica que os pesquisadores americanos estão mais coerentes na recomendação do etanol em relação aos pesquisadores brasileiros, e aqui ele está falando da porcentagem do etanol na gasolina. Estou supondo que ele esteja falando disso. Eles criaram um combustível mais equilibrado e menos danoso nas peças. Essa observação favorece os temas básicos já conhecidos na pesquisa científica e não são colocados em práticas no Brasil. Como fica essa discussão? Nos Estados Unidos e Europa, os testes passam por diversas variáveis, não somente o etanol isolado. Eles incluem teor de água, presença de oxigênio dissolvido, temperatura cíclica, pressão ambiente e parcial de oxigênio, contato prolongado com metais e polímeros reais. Como fica a discussão? A discussão fica: que avaliação é essa? Avaliação do quê? O que foi testado? Quais são as normas envolvidas? Se você leu isso em algum trabalho científico, em alguma tese, alguma dissertação, manda ela para mim. Deixa eu dar uma olhada. Ele cita que as fontes dele estão nas normas técnicas dos Estados Unidos e Europa de combustível. Ele também comenta, tirando a variável de adulteração de combustível, como fica o etanol hidratado da indústria, inserindo as variáveis que os americanos testam. Tudo indicam que existem respostas melhores. Inclusive, o etanol hidratado utilizado no Brasil é tratado como lixo residual ou adulteração no Brasil e nos Estados Unidos, pois causa dano nas peças. O etanol hidratado, ele é tratado como resíduo nos Estados Unidos e Europa? De onde você tirou isso? Quero a referência. Me manda a referência. Que normas são essas? Eu quero a cópia das normas, que eu quero ter certeza que você as leu. Tá?
Porque eu quero saber de onde saíram essas afirmações. Afirmar é fácil. Eu quero a base. O que você está falando como lixo residual ou adulteração, com certeza se refere, eu só posso acreditar que se refira à mistura com gasolina. Aí sim, o etanol hidratado ele não é misturado com gasolina, ou não deveria ser. Se você compra um combustível hoje no posto, que aqui no Brasil possui 30% de etanol, se ele está misturado com etanol hidratado, esse é um combustível adulterado. O combustível brasileiro, a gasolina brasileira, ela é misturada em 30% de etanol anidro. Isso é norma, isso está escrito, é uma norma brasileira. Se tiver etanol hidratado, sim, aí sim se trata de adulteração. Mas o etanol hidratado em si não é considerado lixo residual como combustível, jamais. Faz uma pasta com todas essas evidências e manda pra gente. Manda no e-mail do canal. Eu vou examinar, depois nós vamos conversar de novo. Também no nosso programa anterior nós falamos sobre boas práticas com veículos diesel e pintaram algumas perguntas a respeito. O Denner pergunta pra gente: gostaria de cumprimentar o professor Landulfo por análises e explanações perfeitas, mas eu tenho um S10 diesel cabine dupla 4x4, troco o óleo e filtros conforme a recomendação da fábrica, que é a cada 10 mil quilômetros ou na data de validade. E eu tenho um conhecido mecânico que é quem eventualmente mexe na caminhonete quando necessário. Eu ponderei a ele que ela não apresenta consumo de óleo lubrificante, ou seja, o nível está sempre igual até a troca, e disse se não poderia estar descendo óleo diesel não queimado para o cárter, que foi algo que nós comentamos que poderia acontecer em motores diesel. E ele disse que não, deu até risada. E olha que ele tem mais de 30 anos de mecânica, mas a caminhonete está muito boa, não me dá problema. E aí, professor, o mecânico deu risada dessa recomendação que a gente deu, essa observação, dessa possível reposição do óleo para o combustível não queimado. Como responder? Isso é o estado da arte dos motores de combustão interna. A passagem de mistura pelos anéis de compressão é uma realidade, tanto que existe o sistema Blow-by para isso. Então, em maior ou em menor quantidade, essa passagem existe. Quer saber o quanto está passando? Tira uma amostra do óleo lubrificante e manda fazer uma análise de ponto de fulgor em vaso fechado. Pronto. Com certeza vai dar uma pequena contaminação. Por quê? Motor de combustão interna consome óleo lubrificante. Se não está consumindo, alguém está repondo. Bruno Car. Em breve estaremos marcando consulta no clínico geral para levar veículos diesel e saindo de lá com receita para 10 dias de antibiótico. Mas o biocida é mais ou menos isso, né? Gostei. O nosso amigo Bruno Car foi na veia. Mas tem uma que eu acho que é até melhor, professor. O perfil PF Larini mandou uma que eu acho que é o melhor comentário que já veio nesse canal. Professor, vegano pode usar carro a diesel? O biodiesel pode conter gordura animal. Veganos não podem consumir nada de origem animal. E aí, como é que a gente sai dessa? Touché. Vamos precisar aí de cartas, né, das fabricantes de biodiesel dizendo que não contém aí gordura animal, né? Para que os veganos possam usar. Ou um posicionamento dos influencers que regem o veganismo do Brasil. Eu não tenho nada a dizer. Próximo comentário. Veículos a diesel sempre foram uma opção para quem anda muito. Se o consumidor anda pouco, considere ter um veículo flex. Isso tem procedência, certo? Tem procedência, sim. A manutenção do veículo diesel sempre foi bem mais cara. O sistema de injeção diesel sempre teve uma manutenção, não só a corretiva, mas como também a preventiva, sempre foi mais cara. No passado, o diesel
ele era subsidiado, ele era bem mais barato. Por isso que se dava essa predileção pelo motor diesel. Além do mais, o motor diesel tem um rendimento um pouquinho mais elevado do que o Otto. Hoje, com o preço dos combustíveis praticamente equalizado, eu não sei se na ponta do lápis isso aí está valendo ainda a pena. Eu não tiro a razão do nosso seguidor, não. Mesmo na Europa, Itália, Alemanha, aonde se faz uso de automóveis a diesel há muito tempo, a utilização geralmente é por aqueles que rodam muito. Taxistas, frotistas, veículos usados em comércio. Apesar do rendimento do motor diesel ser ligeiramente maior, o custo de manutenção também é mais elevado. Então é preciso pôr na ponta do lápis. E lembrando novamente, Europa é Europa, Brasil é Brasil. Última pergunta do programa, Mauro Celso Alves. Sou mecânico diesel há mais de 20 anos e o que eu mais procurava era um conhecimento sobre o combustível que utilizamos. Parabéns. E queria aproveitar e fazer uma pergunta. Queria saber o tempo de validade entre o S10 e o S500, se precisa usar os mesmos aditivos nos dois e se eles utilizam a mesma quantidade de biodiesel. Bom, vamos lá. Quantidade de biodiesel. Sim. É a mesma. Igual para os dois. Quantidade de aditivo, como o S500 não passou por uma retirada de compostos de enxofre tão rigorosa quanto o S10, ele ainda detém não só os compostos de enxofre, como aqueles outros que atenuam ou que melhoram o tempo de oxidação. Então, sim, o diesel S500, ele tenderia a durar um pouco mais, mas o prazo de validade que a Petrobras dá para os dois combustíveis é exatamente o mesmo, em torno de 30 dias, observadas as condições com boas práticas de armazenamento. A Petrobras ela não coloca uma validade justamente pela volatilidade do diesel conforme ele é produzido, estocado, armazenado e transportado. Pode acontecer aí bastante coisa nesse processo, né? E a gente, pelo estudo que nós temos feito aqui pelo canal, o envelhecimento precoce do combustível provocado exatamente por essas falhas de processo, né, em seu transporte, em seu armazenamento, é um fator determinante, se não o principal aí dos problemas que a gente tem observado no mercado diesel, que são tão aí presentes e evidentes aí para esse tipo de reparação. Com relação aos aditivos, os aditivos são os mesmos, porque o S500 também tem biodiesel. Então também está sujeito à deterioração, mas numa quantidade um pouco menor devido às suas características. E se você quer deixar uma pergunta para o professor, coloca aqui nos comentários, manda nos inboxes das nossas redes sociais ou envie um e-mail para autoacademico@gmail.com. Até a próxima!